Olá, dia 2 do dia de cultivo de plantas em ambientes internos. Ontem eu falei um pouquinho sobre a importância de ter plantas em casa, né, o bem-estar que elas podem nos proporcionar. E hoje eu vou falar sobre luminosidade, que sem dúvida é um ponto muito importante, né, fundamental quando a gente pensa em cultivar plantas, seja dentro de casa, fora, enfim. Quando a gente fala de luminosidade, a gente está falando da luz solar, porque a luz solar ela é responsável pela energia necessária para que a planta possa fazer a sua fotossíntese, que é a forma como a planta se alimenta. Então, sem essa luminosidade, é inviável a sobrevivência das plantas. Hoje no mercado existem algumas lâmpadas artificiais que são capazes de fornecer esse espectro de cor, vamos dizer assim, que as plantas precisam, que é oferecido pela luz solar, mas elas não são tão acessíveis assim, né? Elas são mais caras. Então, a minha sugestão é que se você quer ter plantas em casa, o ideal é que você tenha luz solar para oferecer. E aí, essa luz solar pode variar, né? A luz solar que a gente chama de sol pleno, ou seja, para aquelas plantas que precisam do sol pegando direto nelas, né, nas suas folhas, na sua estrutura como um todo, de no mínimo 4 horas por dia de sol. Então a gente está falando aí de plantas como, por exemplo, o cacto, a maioria das nossas hortaliças, os frutos, né, os legumes e algumas espécies que nós gostamos muito, como as suculentas. Então, essas são espécies que precisam realmente de sol direto pegando nelas para que elas tenham um desenvolvimento saudável. Já as plantas de meia sombra, que a gente chama, são aquelas plantas que exigem, né, uma grande quantidade de claridade, ou seja, aqui onde eu estou tem bastante claridade porque eu estou bem próxima da janela, mas não necessariamente o sol está incidindo em mim, né? Algum momento do dia isso pode acontecer, mas não é o que está acontecendo agora no momento. Mas eu tenho muita claridade. Então, isso corresponderia a uma meia sombra. Então, a planta ela pode até pegar um sol direto nela, 1, 2 horas do dia, assim, mas também geralmente é aquele sol mais fraco, né? Ou o sol da manhã ou o sol do final da tarde. Já as de sombra não quer dizer que são aquelas plantas que vão estar num breu total. Sombra só existe porque existe claridade, certo? Então a gente tem que entender que as plantas que ficam em ambientes de sombra vai ter sim claridade para elas, não uma grande quantidade quando é aquela claridade mais próxima da janela, mas uma claridade que é um local onde eu consiga fazer uma leitura, por exemplo. Mas a melhor forma da gente saber exatamente, né, que a maioria das pessoas perguntam, mas como eu sei se a planta é de sol pleno, né, de meia sombra, de sombra? A melhor forma da gente conhecer qual que é a necessidade de luminosidade daquela planta é saber de onde ela vem, ou seja, qual que é o habitat natural daquela planta. Então vamos pegar como exemplo as suculentas, que eu sei que são bem queridas por muitos. E se a gente sabe que as suculentas, onde os cactos se incluem, né? São plantas que são de regiões desérticas, a gente já entende que são plantas que recebem uma quantidade de sol direto nelas em grande quantidade, certo? Então a gente já sabe que uma planta, uma suculenta, que não fica em um local onde ela consiga ter aí no mínimo 4 horas de sol diário, ela já não vai ter um crescimento muito saudável. Então é muito comum a gente ver aquelas suculentas e outras espécies que não têm a quantidade de luz que elas precisam, começam a crescer pescoçudas, né? Que a gente chama que é um fenômeno chamado de estiolamento. Então é um crescimento excessivo, porque é um crescimento rápido para tentar atingir aquela luminosidade que ela não consegue onde ela está, e aí o crescimento não é saudável, a planta não fica saudável. Sem contar que esteticamente também ela transparece essa falta de luminosidade, né? Então as folhas entre uma folha e outra ficam muito mais espaçada. Já se a gente pegar o exemplo da samambaia, que
a gente já lembra que o habitat natural dela é no meio da mata. É uma luz difusa, temos aquele sol que entra de uma forma a não pegar direto nas folhas, ou se pega, não pega com tanta intensidade. Então a gente pode dizer que aí é uma condição de meia sombra. Ou, por exemplo, daqueles lugares onde é ainda um cenário de mata, né? Mas uma mata muito mais fechada, em que o sol quase não passa, e aí você tem mais um ambiente de sombra, que seria um lugar propício, por exemplo, para uma pacová, uma costela de Adão. E também no caso dessas plantas que elas não necessitam que o sol incida direto nelas, muitas vezes, quando elas acabam tendo um cenário dentro da nossa casa que é de um sol direto, acaba queimando as folhas. Então, sinal de folhas queimadas, que fica com aquele aspecto de seco na folha, isso quer dizer que ela está tomando muito mais sol do que ela gostaria. No mundo do reino vegetal, a gente não pode criar padrões. Mas existem alguns aspectos através da folha que indicam se a planta é mais de sol, de meia sombra, sombra. No caso do sol pleno, geralmente são folhas menores. Um exemplo ótimo é o próprio cactus, que no lugar de folhas ele se adaptou e tem espinhos. Ao mesmo o alecrim, que a gente vê aquelas folhinhas bem pequenas. Então isso representa, na sua maioria, plantas que são para ambientes de sol pleno mesmo. Já aquelas plantas com folhas grandes e geralmente com verde bem intenso, bem clorofilada, elas são mais de meia sombra a sombra, como eu dei o exemplo da pacová, que são folhas bem grandes, com um verde bem escuro, e que elas sabem que ali, o seu habitat natural, a incidência de sol não vai ser direta, então elas podem ter toda aquela área de superfície. Caso contrário, se elas se encontram num ambiente onde o sol acaba incidindo nas suas folhas, é o que eu disse que acaba causando algumas queimaduras. Então, o ideal realmente é tentar entender que tipo de condições a sua casa pode oferecer. Então, se sua casa não oferece sol direto em nenhum momento do dia, numa quantia de pelo menos 4 horas, vai ser muito difícil de você cultivar plantas de sol pleno, que são a grande maioria das plantas, ervas, temperos que a gente acaba usando nas nossas hortas. O manjericão é um exemplo desse. O manjericão ele precisa de 6 horas de sol por dia. É uma quantidade grande. A gente sabe que dependendo de onde a gente mora, é bem difícil. Então a minha sugestão é entenda a sua casa, né? Se ela tem bastante claridade, se ela é mais de sombra, e aí você vai poder escolher qual que é a planta que você vai ter na sua casa. Porque nunca a planta vai se adaptar à sua casa. É a sua casa que tem que se adaptar à planta. Então, esse é o match perfeito que você tem que entender na hora de comprar a planta que você vai levar para casa. E se você quer muito ter uma horta, mas não tem todo esse sol que é necessário, opte por plantas que são alimentícias também, mas que não necessariamente são essas convencionais que a gente está habituado a ver. Então, a gente tem as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e que tem uma variedade imensa de plantas, como por exemplo a taioba, que além de linda, ela vai muito bem na sombra e você pode consumi-la como consome a couve, por exemplo. Bom, hoje eu falei um pouquinho, acho que eu consegui responder algumas perguntas que tinha sobre luminosidade. Se ficou alguma dúvida ainda, pode me mandar. E amanhã eu vou falar sobre rega. Obrigada, um beijo.